Fala galera, aqui é o professor Ítalo Vetor de Física, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos, né? E eu gosto muito de deixar essa frase aqui no início das minhas aulas do Thomas Edison: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Beleza? Está aqui as minhas redes sociais, nosso site, quem quiser entrar em contato conosco, vai ser um grande prazer. Estamos aí para lhes ajudar, tá bom? Então, olha só, meus queridos, vamos falar aqui então sobre esse tema de geradores, mas antes vamos só lembrar rapidamente que a eletrodinâmica ela é constituída, né? A gente começou falando de corrente, depois de potência, depois a gente falou sobre os circuitos, resistência elétrica, associação de resistores, né? Aí veio capacitância, associação de capacitores, medidores e finalmente aqui os nossos geradores e receptores. E para melhorar aí para vocês, né, aqui no lado direito da sua tela vai ter aí os tópicos que a gente vai tratar. A gente vai tratar do tópico 9, geradores e receptores, tá? Antes disso, eu só quero relembrar aqui com vocês algumas nomenclaturas aí, né, de circuitos elétricos. Temos, por exemplo, o amperímetro é o Azinho, o voltímetro é o V, o ohmímetro, né, que é esse ômega, né, o resistor, que pode ser ou um retângulo ou pode ser aquele zigue-zague, né, a lâmpada, que normalmente é um resistor, a fonte e o condutor, né, a pilha, a bateria, e a gente vai ver isso aqui agora, tá bom? Então, só para revisar esses negocinhos aí. Então, o que é o gerador, gente? Geradores elétricos são dispositivos usados em circuitos elétricos que convertem qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, você tem energia mecânica, energia química, energia luminosa e energia térmica. O que o gerador vai fazer? Ele vai converter isso em energia, ele vai converter isso em energia elétrica. E aí, galera, olha só. Nós temos, além da energia elétrica que o gerador converte, você vai ter as perdas também, né? Essa perda pode ser por energia térmica ou energia, ou ruídos, por exemplo. Então, olha, um exemplo de energia mecânica é a usina hidrelétrica, a usina eólica, né? Você vai ter uma turbina, né? Você vai ter girar energia mecânica e aí usando, né, o eletromagnetismo, vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. A energia química, e por meio de uma reação química, você vai ter uma diferença de potencial nos polos aqui dessa bateria, né? Dessa pilha. Então, você vai converter energia química em energia elétrica. Da mesma forma, a energia luminosa. Quando a placa solar recebe a luz, ela gera nessa placa aqui uma tensão elétrica, né? Uma energia elétrica. E tem aqui também energia térmica, que é um que se chama termistor. Você aquece esse condutor e ele consegue produzir aqui uma diferença de potencial elétrico. E aí, como exemplo de energia elétrica, eu estou dando aqui a lâmpada, né, que ela emite luz, a passagem de corrente elétrica emite luz, lembra? Um dos efeitos, né, térmico, luminoso, magnético, químico, fisiológico. Então, além disso, também essa lâmpada é um exemplo de perda, né, que você tem muitas perdas aqui da forma de energia térmica, ela esquenta demais. Então, geradores é isso, né? Dispositivo que converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. Beleza? Então, olha só, a representação desse gerador, nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos estudar o que é essa pilha, o que tem aqui dentro, né, desse gerador, né? Lembrando que a corrente convencional parte do polo positivo para o polo negativo, né? É a corrente convencionada, mas a corrente real, né, de elétrons, ela parte do polo negativo para o polo positivo. O que nos interessa aqui é a corrente real, né? Ou, perdão, convencional, tô doido, não é real não, é a convencional, que parte do polo positivo para o polo negativo. A primeira, né, essa daqui, essa vermelhinha aqui, ó. Essa que nos interessa, tá bom? Então, aqui dentro do gerador, nós vamos ver o que tem aí dentro. Então, olha só, dentro dessa pilha aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui um terminal A e B, né? Então, eu tenho a diferença de potencial UAB ou UBA, do jeito que você quiser, não tem problema. Eu chamei de UAB aqui, tá? Então, ó, entre os polos aqui, ó, A e B, entre os terminais de saída do gerador, eu vou ter essa placa que representa o gerador, mas eu tenho uma resistência. Professor, o que significa isso? O AB é a tensão elétrica nos terminais, é o que de fato o gerador consegue oferecer ao circuito.
O epsilon, que é uma letrinha grega, esse ezinho assim, é um epsilon, chama-se força eletromotriz do gerador. O que significa? É a capacidade máxima de geração do gerador em volts. Gente, apesar de chamar de força, não tem nada a ver com força, tá? Ela é uma tensão elétrica, tá? Então pode ficar de boa, não tem nada de... A gente chama de força eletromotriz porque é o hábito, né? O pessoal chama aí há décadas já. Indica a quantidade de energia não elétrica que será convertida em energia elétrica por unidade de carga que atravessa o gerador. Como assim, professor? Agora eu vou te explicar isso aqui melhor, tá? Por hora, você só pensa o seguinte: a pilha, como essa aqui, ó, que eu vou te mostrar, uma pilhazinha aqui, ó. Essa pilha aqui, ela é 1,2 volts. Imagina que ela tenha 1,3 de força eletromotriz, mas como ela tem perda, né, por ser um material que é condutor, que isso vai ser representado pela resistência interna do gerador, que é o R minúsculo, então aí ela cai para 1,2. Então a tensão de saída é 1,2, professor. Mas o epsilon, a força eletromotriz, é 1,3, 1,4, né? Que por conta da resistência interna tem uma queda de tensão e aí libera só esse 1,2? É isso. Ah, tá. E o I é a corrente elétrica. Bom, então, gente, olha só. Com esse esquema, a gente consegue chegar na equação do gerador. Ou seja, a tensão de saída vai ser o epsilon, que é a capacidade máxima, menos a queda de tensão que a resistência interna proporciona, né? Porque, querendo ou não, eu tenho um material condutor e não existe condutor perfeito, né? Ele vai ter o quê? Uma queda de tensão aqui, ele vai consumir uma parte da tensão disponível. Ou seja, ao invés de ter o epsilon, eu tenho o AB, que é quem? É o epsilon menos a queda que eu tenho por conta das perdas. Então, o R, gente, é o elemento que representa as perdas internas que ocorrem no gerador. Professor, você vai fazer uns exemplos aí para nós? Vou. Mas antes eu quero te explicar aquela parte. O que é aquele negócio de converter a energia elétrica com energia que você mostrou ali, professor, nesse verso aqui, ó, é a capacidade máxima de geração do gerador. Aí falou assim, indica a quantidade de energia não elétrica que será convertida em energia elétrica por unidade de carga. Então, eu vou te exemplificar aqui agora. Olha só. Como 1 volt é 1 joule por coulomb, podemos concluir que se a bateria do carro tem uma força eletromotriz, né, o FEM é a abreviação, de 12 volts, ou seja, o epsilon vale 12 volts, então, para cada 1 coulomb de carga elétrica, significa que nós vamos ter uma conversão de 12 joules de energia química em 12 joules de energia elétrica. Ah, agora ficou mais claro. Então, professor, para cada coulomb, né, eu vou ter, se a bateria é 12 volts, 12 joules de um para 12 joules de outro, né? Ah, tá. Então, olha esse exemplo aqui da Federal de Alagoas adaptada. Ela é adaptada, eu que adaptei, ela não é desse jeito, ela queria achar a corrente elétrica, né? E aqui a gente vai querer achar outra coisa, a gente quer achar a força eletromotriz e a resistência interna. Então, olha só, usando esse gráfico aqui, né, a gente vê, olha só, do gráfico a gente obtém o ponto 1, gente, eu tenho uma tensão de 20 vezes 10 a menos 3, porque mili quer dizer 10 a menos 3, então é 20 vezes 10 a menos 3. E corrente igual a 5 amperes. Tá bom. O ponto 2, a gente obtém uma tensão de 14 vezes 10 a menos 3 e uma corrente de 8 amperes. Ok. Então, agora, usando a equação do gerador, a gente sabe que U é epsilon menos RI. Vamos substituir? Olha só, o U vale 20 vezes 10 a menos 3, o epsilon nós não sabemos, a resistência interna não sabemos e a corrente vale 5. Professor, eu tenho duas incógnitas, né, e uma só equação. O que eu faço? Então, você vai usar o ponto 2 aqui para achar a segunda equação. Então, olha só, no lugar do U é 14 vezes 10 a menos 3, no lugar do I é o 8. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, duas variáveis. Então, agora basta fazer o quê? Um sistema. Eu posso fazer por substituição ou por soma, ou subtrair as equações, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos subtrair a primeira pela segunda. O que que acontece com epsilon? Ó, vai embora, né? Porque epsilon menos epsilon dá zero. Então, eu tirei uma variável. Então, vai ficar, de um lado, 20 vezes 10 a menos 3, menos 14 vezes 10 a menos 3, igual a 5R menos o menos 8R. Menos com menos dá mais, né, pessoal?
Então, olha só, vai ficar 20 menos 14, que dá 6, mantenho 10 a menos 3, aqui vai ficar 3R. E agora? Eu vou inverter essa equação para ficar mais bonitinho? Pode, pode, né? Só troquei de lado um no outro, não tem problema. Quem estava multiplicando passa dividindo, então isso vai dar 6 vezes 10 a menos 3 sobre 3, que vai dar 2 vezes 10 a menos 3 ohms. Ou seja, 10 a menos 3 é mili, 2 miliohms. E aí, professor, então pode ser a letra B ou a letra C, né? Pois é, já melhoramos aí. E agora, tendo a resistência interna, a gente agora vai substituir em qualquer uma das equações. Ó, eu tenho, ó, substituindo em qualquer uma das equações, seja a primeira, seja a segunda, eu fiz na primeira aqui, ó. No lugar do R, vai colocar 2 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 2 deu 10. Então, 20 vezes 10 a menos 3 é igual a epsilon menos 10 vezes 10 a menos 3. Pessoal, quem estava negativo passa positivo, né? Então, 20 mais 10 vai dar 30, só invertir o lado. 30 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 30 milivolts. Ou seja, a resposta correta, a letra C de coração. Facinho, não é? Só usar aqui a equação do gerador. Muito tranquilo, tá? Agora, nós vamos continuar falando. Então, a gente viu a representação, vimos a equação e agora vamos ver a curva característica do gerador. Gente, com essa fórmula aqui, ó, UAB é igual a epsilon menos RI, que é a equação do gerador, a gente pode perceber que isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Vamos fazer um comentário aqui, ou função afim. Que a carinha dela é essa, né? Fx é igual a x mais b. O A é o coeficiente dominante, o B é o coeficiente independente, ou coeficiente linear, também é chamado, né? Então, olha só, quando o A é maior que zero, a função é crescente. Então, é uma retinha assim, ó, crescendo, né? Lembrando que o B é o ponto de encontro com o eixo Y, né? É o coeficiente independente. Quando o x é zero, sobra só o B, por isso que ele é o ponto de encontro com o eixo X. Se o A for menor que zero, o que acontece com o eixo Y? Perdão, falei errado. Eita. Ó, B é o ponto de encontro com o eixo Y. Pensei uma coisa e falei outra, desculpa. A função decrescente é essa daqui, né? Que ela vai diminuindo ao longo aí, né? À medida que o x aumenta, o y diminui, né? Então, e o b continua sendo o ponto de encontro com o eixo y, tá bom? No caso aqui, ó, o epsilon, que está sem ninguém, está igual ao b, ó, sem a variável, é o coeficiente dependente. O R, que está acompanhando a corrente, porque a corrente vai mudar, né? A resistência interna não vai mudar, né? Do gerador. Então, é o coeficiente dominante, né? É como se fosse o azinho. E o menos significa que a função é decrescente. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, que a carinha da curva característica ou reta de carga do gerador é uma reta o quê? Decrescente, professor. Aí, ó, ele começa no epsilon e termina nesse tal de ICC. Agora vamos entender por quê. Gente, se o I for igual a zero, se a corrente é zero, eu substituir aqui, ó, o I é igual a zero, então R vezes zero é zero, então o AB é o epsilon. Ou seja, quando a corrente é zero, é o ponto de encontro com o eixo Y, é o epsilon, né? Então, o ponto de encontro com o eixo Y é o coeficiente independente, professor. Então, tá bom. Vou até circular ele ali no gráfico. Tá. E aí, relembrando, B é o ponto de encontro com o eixo Y. Tá bom. Agora, se eu fizer que a tensão é igual a zero, ou seja, o y aqui, o f de x é igual a zero, o AB é igual a epsilon menos RI. Então, no lugar do AB vai entrar zero. Quem estava negativo passou positivo. A corrente, eu vou isolar a corrente. Quem estava multiplicando passou dividindo. Professor, por que está ICC aqui? Porque é a corrente máxima que o gerador pode atingir. É a corrente de curto-circuito. Corrente máxima que ele pode alcançar. Mais que isso, eu teria que ter uma tensão negativa e a gente não vai ter aqui, tá? Ah, então tá bom. Então, o ponto de encontro com o eixo X é chamado de raiz. Lembra que ela é menos B sobre A? Ah, é verdade, professor. E aí ela vai dar positivo porque o A é negativo, né? É. Ah, isso estou falando lá de funções, tá? Se agora vocês não entenderam, pode ficar tranquilo. Porque aqui é só um comentário de funções, foca nisso daqui que eu estou te passando. Então, a corrente de curto-circuito é quem? É o epsilon sobre o R. Professor, então a reta de encontro, a reta de carga ou curva característica é isso. No eixo Y é o epsilon, né? E no eixo X é a corrente curto-circuito? É. Ah, então vamos fazer esse exemplo agora na Vera, né? Não vai estar adaptado, não. É um exemplo real. No exemplo 1, a gente viu que a resistência interna é 2 e que a força eletromotriz é 30, não foi? Então, vimos também que a corrente curto-circuito é epsilon sobre R. Então, como ele pediu a corrente de curto-circuito do gerador, é só substituir e dividir.
30 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 10 a menos 3. Número com número e potência com potência. Lembra? Então, 30 sobre 2 vai dar 15. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, cortou. Letra C de coração, 15 amperes. Professor, facinho, né? Ficou mais fácil porque a gente já tinha achado a resistência interna e a força eletromotriz, né? Eu separei esse exemplo em um, eu fiz dois. Mas se não fosse, eu teria que fazer toda aquela continha aqui para achar a corrente de curto-circuito. Ah, então tá bom. Então, olha só, outro exemplo da UERJ 2018. Observe o gráfico que representa a curva característica de operação de um gerador. Com base nos dados, a resistência interna do gerador em ohm é igual a quanto? Gente, olha só, do gráfico a gente obtém que o epsilon vale quanto? 24, ponto de encontro com o eixo Y. Tá bom. U é a corrente elétrica, é o ponto de encontro com o eixo X. Então, ICC é igual a 8 amperes. Então, tá bom. Então, ICC é epsilon sobre R. Então, 8 é igual a 24 sobre R. Quem estava dividindo passou multiplicando. 8R igual a 24. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso vai dar 24 sobre 8, que vai dar 3 ohms. Essa é a resistência interna desse gerador. Ah, professor, tá assim demais, né? Pois é. Fica até passada. Pois é, menina. Então, tá bom. Letra B de bola. Olha essa questão da UEG 2017. Considera uma bateria de força eletromotriz Epson e resistência interna desprezível. Qual dos gráficos a seguir melhor representa a bateria? Aí, professor, já sei. A curva característica do gerador é essa, letra D. Eu acertei. Mas atenção. Como ele falou que a resistência interna é desprezível, se você substituir na equação do gerador, você vai ver que o R vai ser zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Ou seja, o AB é o próprio epsilon. Ou seja, a resposta correta para esse caso, que é o gerador ideal, né, não é a letra D, é a letra A. Porque para qualquer valor de corrente, a tensão permanecerá constante, que vai ser o próprio epsilon. Então, no gerador ideal, a resistência é nula, a resistência interna, não tem perdas, né, por ser ideal, e a curva característica dele, né, a reta de carga do gerador vai ser essa daqui. Então, atenção, tá bom? E, muito interessante esse comentário, é o seguinte, é importante saber que, em geral, considerar ideal um determinado gerador é uma aproximação muito boa. De fato, em ótimas condições, as baterias dos automóveis têm resistência interna menor que 0,01 ohm e as pilhas comuns da ordem de 0,1 ohms. Tantos de ombro, professor. Calma, menino. Olha só. Gente, é brincadeira só para dar uma quebradinha aqui, que eu sei que é muita coisa. Então, ó, para a gente poder finalizar, falta isso aqui e a associação de geradores, tá? Indo já, tá? Então, ó, a lei de Ohm-Pouillet. Galera, esse gerador, ele vai fornecer a tensão elétrica necessária para circular a corrente aqui, né? Então, ó, quando o gerador abastece, alimenta, ou seja, fornece a DDP para que haja circulação de corrente elétrica em um circuito, é possível calcular a corrente. Lembrando que a corrente convencional sai do polo positivo e chega no polo negativo, mas a corrente real sai do polo negativo e vai para o positivo, tá? Só mostrando aqui mais uma vez. Então, ó, esse circuito pode ser modelado da seguinte forma. Dentro da pilha tem a força eletromotriz e a resistência interna, e você tem aqui a resistência da lâmpada, né? A resistência equivalente aqui do seu circuito. E você tem a tensão de saída no terminal do gerador, não é? Então, olha só que legal. Nos terminais do resistor, você sabe que essa tensão vale R vezes I, né? E você viu lá em resistência. Agora, nos terminais, na aula de resistência, tá? Nos terminais do gerador, a gente sabe, acabamos de ver que U é igual a epsilon menos RI. Como a tensão é a mesma, né? Porque quem está alimentando essa lâmpada, essa resistência é o gerador, eu posso igualar. Então, olha só, chamei de equação 1 e equação 2 e vou igualar as duas. Então, Rão, né, que é a resistência do circuito, vezes I, é igual a epsilon menos R', que é a resistência interna do gerador. A resistência interna do gerador está sempre próximazinha dele aqui, tá bom? Vezes I. Quem estava negativo passa positivo. Então, olha só, vai ficar R1 vezes I mais R' vezes I é igual a epsilon. Vou colocar em evidência o I. I que multiplica R1 mais R' é igual a epsilon. E a ordem dos fatores não vai alterar, né, gente? 2 mais 3 ou 3 mais 2 mudou? Não. Aí eu coloquei o R primeiro aqui. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho que I vai ser epsilon sobre R mais R. Professor, essa é a lei de Ohm-Pouillet?
Ah, mas é a mesma coisa da lei de Ohm, né, professor? Porque aqui eu não chamei de U, eu chamei de epsilon e considerei a resistência equivalente, porque estão em série? É. Ah, entendi. E nome estranho, eu pensei que era uma coisa louca. Não é, não. É uma lei de Ohm a coxambrê, porque tem um epsilon, um errinho e um errão. Vamos fazer um exemplo aqui? Olha só, antes do exemplo eu esqueci. Vamos falar esse comentário. Ó, na lei de Pouillet, I é a corrente elétrica que passa pelo gerador. Rão é a resistência equivalente do circuito externo ao gerador. Então tá bom. Olha essa do Enem 2017. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10 mil volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é. Então, gente, ó, se ele falou a diferença de potencial é de 10 mil volts, a gente vai considerar como sendo a força eletromotriz. Professor, como é que eu sei que essa é a força eletromotriz ou a tensão de saída? Como ele não falou se ele especificou, nós vamos supor que seja a força eletromotriz para poder usar a nossa lei de Ohm-Pouillet. Mas também não faz diferença, tá? Já que você vai considerar a resistência interna aqui. Ah, então tá bom. O I é a corrente, que é 0,01 ampere. A resistência, o errão, né, 10 é 1000 ohms. E ele quer saber, né, a resistência interna, justamente para saber a relação da resistência interna para com a resistência do corpo, né? Então, olha só, vamos lá. A gente tem os dados da questão. Vamos a esse circuito aqui, a gente pode substituir ele, né? No lugar do errão vai entrar 10 mil, no lugar do I é 001, no lugar do epsilon vai ser 10 mil. E o errinho a gente não sabe. Então, I é igual a epsilon sobre errinho mais errão. O I vale 001. O epsilon, a força eletromotriz, vale 10 mil. Errinho mais o errão, que vale 1000. Quem estava dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 001 vezes R1 mais 1000 é igual a 10 mil. Gente, esse 001 aqui que estava multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, vai ficar R1 mais 1000 é 10 mil sobre 001. Toda vez que você divide por um número entre 0 e 1, ele vai ficar ainda maior, né? O 10 mil virou 1 milhão. Quem estava positivo passou negativo. Então, essa resistência deu 999 mil ohms. Ai, professor, cantando de ohms, me acaba. Calma, se controla. Então, olha só. Agora ele quer a relação entre a resistência interna e a resistência, né, da pessoa. Então, 999 mil sobre 1000 vai dar aproximadamente 1000, ou seja, é milhares de vezes maior. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Nós estamos aqui para atender vocês no que for necessário. Tá. Agora, vamos falar de potência e rendimento do gerador. A potência total vai ser a capacidade máxima dele, né, vezes a corrente. É I vezes epsilon. Tá. Mas, infelizmente, professor, tem perdas. Então, vai ser só uma parte útil que ele consegue lançar no circuito, né, de potência. Aí, ó, é a potência que, de fato, o circuito vai conseguir consumir. Então, a potência útil vai ser I, que é a corrente, vezes U, né, que é a tensão de saída lá na equação do gerador. É o UAB, lembra? Ah, então tá bom. A potência dissipada, gente, se eu sei que potência total é potência útil mais a dissipada, então é só subtrair, né? Potência dissipada, professor, é a total menos a útil? É. Ou eu posso pensar que é a resistência interna vezes I ao quadrado, também pode. E o rendimento do gerador, tem algumas questões que pedem isso. Rendimento é o quê, gente? Se você faz uma prova e você tirou 8 valendo 10, seu rendimento foi de 80%, 8 sobre 10. Ou seja, a parte útil, né, a potência útil sobre a potência total. Se eu dividir aqui, ó, potência útil sobre a total, vai cortar a corrente e vai ficar U sobre epsilon. E se eu quiser percentual, é U sobre epsilon vezes 100%. Beleza? Professor, vai fazer exemplo? Pô, mas antes eu já vou terminar a parte teórica e a gente vai só para os exercícios, tá? 9.6. Associação de geradores. Os geradores podem ser associados tanto em série, que é esse caso aqui, ó. Você tem a pilha 1, a 2 e a 3, né? Então, você tem a armadura dela, você tem aqui a resistência interna da pilha 1, da pilha 2 e da pilha 3. E dá para substituir essas três por uma só.
que é o que? A força eletromotriz equivalente, né? A DDP equivalente, né? Tá. E a resistência equivalente. Então, ó, é só, lembra que série só soma série? Aqui vai valer isso, ó. A força eletromotriz é só fazer a soma e a resistência equivalente, né? É só fazer a soma. Professor, e se forem iguais? Então, você vai pegar a associação equivalente, vai ser N geradores, né? Vezes a força eletromotriz. Vamos supor que é 10 volts e eu tenho 3 geradores. 3 vezes 10 deu 30. Ah, então por isso que às vezes eu tenho assim no controle remoto, professor, da minha televisão, que eu coloco uma depois da outra, é para associação em série? É. Ah, que legal. Então, a resistência, a lanterna também é assim, resistência equivalente é N vezes R, né? N vezes a resistência interna aí do gerador, se eles forem iguais. Então tá bom. E se for em paralelo, professor? Sim, ó, ligadinho. Aí, olha só, todos vão ter que ter a mesma força eletromotriz, tá? Senão, agora eu vou te falar o que acontece. E a resistência equivalente, se for igual, basta dividir, né? Ó, todos vão ter a mesma, porque estão ligados em paralelo. Basta dividir pelo número. Professor, mas se eu tiver resistências diferentes, aí é só fazer o quê? A associação de resistores em paralelo, que nós já vimos, né? Se forem dois resistores, produto pela soma. Se forem 3, o inverso da soma. Se forem iguais, basta dividir pelo número de resistores que nós temos aí, número de geradores no caso, né? E olha só, quando o OBS, né? Observação. Os geradores, quando ligados em paralelo, deverão possuir a mesma força eletromotriz. Senão, o que tiver menor força eletromotriz se comportará como receptor elétrico e veremos adiante. Então, um vai tentar carregar o outro, sabe? Então, aí vai dar ruim. Então, não pode, tá? Se você usar eles em paralelo, todos têm que ter a mesma tensão. Professor, qual que é a vantagem, então, de usar em paralelo? A vantagem é que se esse aqui queimou, os outros dois dá conta. É o que a gente chama de backup. Ah, professor. Então, olha só. Esse exemplo 4 aqui do Enem 2016. Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts. E um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volt cada. Cada pilha tem 1,5 volt, tá? Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Então, gente, olha só. Para haver um brilho máximo, eu preciso de uma corrente maior, né? Lembra que eu usei, quem faz brilhar a lâmpada é a passagem de corrente, os 5 efeitos: térmico, luminoso, magnético, químico, fisiológico. Então, é o efeito luminoso. Então, olha só, se todas as lâmpadas têm a mesma característica, ou seja, a resistência é constante, para eu ter um brilho maior, eu preciso de uma corrente maior. Consequentemente, eu preciso de uma tensão maior. Então, olha só, a tensão será diretamente proporcional à corrente. Nesse primeiro caso, na letra A, eu tenho os 3 em paralelo, os 3 têm que ter a mesma força eletromotriz de 1,5 e estão associados aqui em série com de 1,5. Então, se eu somar os dois, você vai ver que é como se eu tivesse essas 4 pilhas, posso substituir por uma só de 3 volts. Essa de baixo, as duas estão em série, então 1,5 mais 1,5 deu 3. Embaixo, 1,5 mais 1,5 deu 3. E aí estão em paralelo, possuem a mesma tensão. Então, eu posso substituir essas lâmpadas por uma só de 3. Aqui eu tenho 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, todas em série. Então, eu posso substituir essas 4 por uma só de 6. E aí surgiu o candidato, hein? Mas, né, o que parece que está mais correto aí. Essa daqui, 1,5 com 1,5, vai resultar em uma só de 1,5. Essa aqui também, 1,5 com 1,5, resultou em uma só de 1,5. Então, 1,5 mais 1,5 deu 3 volts. E a última, as 4 vão ser 1,5, então é a menor tensão. Então, essa aqui a gente já sabe que vai ser o menor brilho e essa, consequentemente, o maior brilho, né? Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? A justificativa? Como a resistência elétrica é constante, quanto maior a tensão elétrica, maior será a corrente elétrica e, consequentemente, maior o brilho produzido pela lâmpada. Professor, faz outra aí. Vou fazer essa aqui, ó, do Enem PPL 2017. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volt ligados em série. Então, se estão em série, você vai ter que somar. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e o amperímetro indica que a corrente no circuito é 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de. Olha só, se a tensão é 1,5 ligado em série, então a força eletromotriz é somar 1,5 mais 1,5, a força eletromotriz equivalente deu 3. E agora, eu vi que o U, né, a tensão é 2,78 e vi que a corrente é 94,2 miliamperes.
Milha é prefixo para 10 a menos 3, ou seja, 94,2 vezes 10 a menos 3 amperes. E isso vai dar aproximadamente 0,094 amperes. Usamos a equação do gerador, U é igual a ε menos RI, associação equivalente, né? 2,78 é 3 menos R, aqui também seria um R equivalente, a gente não saiu, mas pode considerar, vezes 0,094. Gente, quem estava positivo passou negativo, então ficou menos 0,22 igual a menos R vezes 0,094. Multiplica por menos 1 e inverte isso aqui, vai ficar 0,094R igual a 0,22. Quem estava multiplicando passa dividindo, isso vai dar 2,3 ohms. Mas olha só, professor, isso aí é para as duas pilhas, ele não quer só para uma, não? Não, porque ele fala aqui, ó, o valor da resistência interna das pilhas, então ele quer da associação. E se eu dividir isso por 2, também não teria resposta aqui. Então, letra D. Beleza? Gente, por hora é só. Aí eu vou fazer uma próxima aula agora sobre um aprofundamento em geradores, sobre máxima transferência de potência, que cai mais em universidades paulistas, IME, ITA. Então, quem quiser assistir, por isso que eu não vou fazer tudo junto para não ficar muito maçante, tá bom? Belezinho? Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.